Com muito prazer, nós estamos recebendo o biólogo, pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, ele que é evidentemente formado, em ciências biológicas. Muito prazer em recebê-lo, Frederico Gemésio Lemos. Olá, Gerson, é um prazer. Eu queria agradecer o convite da Carmen, estar aqui com o senhor, o convite da CIA, e vai ser um prazer falar um pouco do nosso trabalho. Então, eu acho esse trabalho que vocês realizam importantíssimo, porque ele consiste justamente na preservação das espécies, dos animais, principalmente aqueles que estão em extinção, tanto aqui na região de Araguari, no Alto Paranaíba, enfim, é um trabalho realizado, de uma equipe composta por professores formados em biologia. Isso. Na realidade, nosso trabalho consiste em duas partes. A gente tem um forte apelo, que é a pesquisa científica voltada para essas espécies de mamíferos aqui da região, e a segunda parte, que é utilizar essa informação para garantir a conservação dessas espécies, sejam elas ameaçadas ou ainda não, mas que podem um dia estar. E tem surtido o efeito desejado por vocês? Olha, o nosso grupo de pesquisa ele foi criado em 2009, nós somos hoje 9 pesquisadores, não só de biólogos, temos veterinários também. Sim. E a gente está na fase de começar a analisar os resultados e escrever os artigos para entender como que tem sido com a comunidade essa informação, esse levantamento e troca de informação. O trabalho de vocês é muito importante, mas é muito difícil você impedir que o animal saia da mata, saia ali do habitat dele e vá atravessar uma rodovia, E a rodovia é só um dos exemplos, porque a gente tem problema de perda de animais, por exemplo, por atropelamento em rodovia, atropelamento em ferrovia. Uma onça parda, ou um bezerro, ou perde uma galinha para um lobo-guará. Então as pessoas às vezes dão tiro nesses bichos, envenena, ou incita o cachorro doméstico a matar o animal. Então, isso são ameaças visíveis, vamos dizer assim. E ainda tem as ameaças que a gente não enxerga, que é, por exemplo, a transmissão de doenças de animais domésticos, a contaminação de águas e lençóis freáticos, o uso de agrotóxicos indiscriminado. Então, o fogo, são ameaças que a gente não consegue nem mesmo contabilizar quantos animais são perdidos diariamente. Quer dizer que esse estudo de vocês, por exemplo, o mapeamento, ele tem o objetivo de saber quais as espécies que tem na região? Parte dele, sim. Parte dele é inventariar, o que a gente ainda tem em termos de biodiversidade, no nosso caso, de mamíferos. A gente trabalha especificamente com o grupo do qual nós fazemos parte, que são os animais de pelo, os animais que mamam, Certo. São os mamíferos. Então, a ideia do grupo de pesquisa era ver o que ainda tem na região de Araguari e sudeste de Goiás, em termos de biodiversidade de mamíferos, entender um pouco mais especificamente dos carnívoros, que são um grupo muito importante dentro da cadeia ecossistêmica, e entender as ameaças que esses animais estão sujeitos no dia a dia. Sim. Então, parte do nosso trabalho, por exemplo, é monitorar indivíduos para ver as causas de mortalidade e a taxa de mortalidade. Então, um exemplo prático, dentro do que você me perguntou, das 40 raposinhas que a gente já capturou e monitorou em longo prazo, 40% morre por conflito com humanos. Então ela morre envenenada, ela morre de tiro, ela morre porque o rapaz vai lá e tampa a toquinha dela porque não quer o filhotinho ali sobrevivendo. Então eu acho que é um número alto. Você pensar que a gente é responsável por 40% das mortes de uma espécie que só está tentando sobreviver que nem a nossa. E é uma coisa até deprimente você passar numa rodovia, numa BR, aí, no AMG, e sempre a gente depara, por exemplo, com um tamanduá atropelado, morto, É um negócio até chocante, Se você levar em consideração o tempo que aquele indivíduo levou para chegar naquele porte e se eventualmente ele estava com um filhote ou não, muitas vezes o pessoal, às vezes por causa de uma galinha, às vezes, mata uma onça parda porque pegou aquela galinha ali. Se você for ver o quanto aquele animal representava para o ecossistema regional, ele é muito importante, ele é muito valioso. E às vezes quando você mata uma onça só, na realidade você pode estar matando indivíduos que estavam para nascer, indivíduos que estão esperando ela voltar para a toca para tratar, e você vai retirando peças de uma engrenagem maior que é o ecossistema. Porque na verdade o animal sai à procura de alimento, o animal é que nem a gente, ele tem um hábito, ele precisa comer, ele precisa reproduzir, ele precisa se deslocar. E nesse caminho ele encontra adventos humanos, que o nosso número é cada dia maior. Então o bicho ele não sabe quanto custa um bezerro, quanto custa uma galinha, ou se ele pode entrar aqui, se ele pode entrar lá, ele não conhece essas divisas que nós criamos,
E aí gera o que a gente chama de conflito entre vida silvestre e humanos. No caso aqui da MGO Rodovias, que toma conta da BR-050, em que sentido ela pode ajudar nesse trabalho de vocês? Olha, a gente já começou a ter um contato já com eles, assim, intenso, de como é que a gente conseguiria resolver o problema do atropelamento. Sim. Então existem vários meios que são, por exemplo, a instalação de corredores, Correto. de passagens, né, tanto subterrâneas quanto aéreas, para o animal cruzar de um lado da rodovia para o outro. O monitoramento da velocidade, mesmo a conscientização do motorista de que ele está passando por uma área que é rica, né, em biodiversidade, então ele vai ter que passar mais devagar, ter uma atenção redobrada. Mas o que a gente gosta de ressaltar é que a MGO não é a única responsável. Nós também somos responsáveis, sim, porque a gente anda 130, 140, a gente mira em animais que na nossa cultura são ruins, entre aspas, como cobras, lobos, né? Então, tem muito motorista que fala, não, eu vi uma cobra, eu mirei porque a cobra é bicho ruim. Na realidade, ele é um bicho como qualquer outro que está ali sobrevivendo, né? Então, é a parte da MGO trazer esse subsídio, mas também é parte nossa, como cidadão, preservar o nosso patrimônio biodiverso, né? E a biodiversidade aqui na região do Cerrado, principalmente, ela é muito grande, né? Ela é muito grande. Araguari, inclusive, ela é tida em vários documentos de órgãos ambientais e de órgãos federais como uma área de alta prioridade para a conservação. Por quê? Porque a gente tem uma biodiversidade muito alta ainda, porém muito ameaçada pela antropização. A gente está numa área que já é muito modificada, mas ainda detém parte dessa biodiversidade. Então é muito importante que a gente trabalhe meios de continuar produzindo, como a gente sempre produziu. Araguari é um polo, inclusive, reconhecido há muito tempo, né, em termos de produção agrícola, agropecuária, mas sem acabar com o que restou, que é o que a gente tem de fragmentos de Mata Atlântica, fragmentos de Cerrado. A gente não encontra espécies como o tatu canastra, né, como a onça parda, como a águia cinzenta, espécies novas de pererecas, que são animais ainda sendo descritos para a ciência, que são ameaçados com o desmatamento dos últimos fragmentos que a gente tem. Por exemplo, a região do Triângulo Mineiro, um fato muito assim, relevante, que tem que ser melhor trabalhado, é que a gente só tem uma unidade de conservação no Triângulo Mineiro, que é o Parque Estadual do Pau Furado. Sim. Então, uma área tão rica, é inaceitável que a gente não tenha uma unidade de preservação maior para conservar o que representa a nossa região. O que nossos avós viram, o que a gente ainda pôde ver, continuar estando aqui daqui 50 anos. Então, por exemplo, um parque estadual maior, um parque nacional, em áreas tão ricas como essa que a gente tem, é muito importante. Esse trabalho de vocês é puxado pelo governo federal? Olha, nosso trabalho ele mescla apoio do governo federal, tanto pelas universidades envolvidas no grupo de pesquisa, quanto pelo órgão ambiental do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, que também apoia a gente. Temos apoio da iniciativa privada, por exemplo, a rede de supermercados Smart apoia a gente, o consórcio Capim Branco de Energia apoia também as atividades. E contamos também com doações de ONGs internacionais, de zoológicos internacionais. E agora um parceiro recente nosso que entrou de cabeça na parceria é com o Zoológico de São Paulo, que não mais vai se limitar a exibir animais em recintos, mas também apoiar projetos de conservação no campo mesmo, como é o caso do projeto da Raposa que a gente desenvolve. Nessas rodovias já privatizadas, principalmente nas rodovias do estado de São Paulo, esse trabalho também a gente sabe que já vem sendo feito há muito tempo, e o efeito lá é satisfatório. Olha, eu acho que a gente ainda está na fase de entender essa dinâmica. Em todo o Brasil, então? Em todo o Brasil, em todo o Brasil. A gente ainda não sabe, a gente não tem para o Brasil ainda mostrando que, olha, se você aumentar o número de sinalização ou diminuir a velocidade, morrem menos animais. Porém, em países da Europa e Estados Unidos, essas medidas se provaram eficientes. Então você diminui o atropelamento. E desculpa, tem um trabalho já no Brasil também mostrando que diminui sim no Parque Estadual do Morro do Diabo, onde 6 antas morriam todo ano, e com a implementação de medidas, as antas passaram a morrer uma anta a cada 3 anos. Onde que fica? Porque a rodovia corta o parque, fica no interior de São Paulo, da divisa com o Mato Grosso do Sul, ali em Teodoro Sampaio. Então tem começando a ter dados que mostram que realmente, se você implementar essas medidas, você vai diminuir o número de atropelamentos. Eu aproveito para perguntar para o Frederico como é que funciona esse grupo de pesquisas. Bom, o nosso grupo de pesquisa, o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, ele foi criado em 2009, né, quando um grupo de pesquisadores, tanto biólogos quanto veterinários e educadores, se reuniu com o objetivo maior de gerar informação
sobre essa biodiversidade de mamíferos aqui da região e de como a gente conseguiria aplicar esse conhecimento gerado para garantir a conservação dessas espécies. Certo. Então hoje nós somos 9 pesquisadores com diferentes linhas de pesquisa. O grupo é coordenado pela minha pessoa, com a bióloga Fernanda Cavalcante de Azevedo, que é da Universidade Federal de Viçosa, doutoranda lá. E a ideia, como eu disse, é essa, num primeiro momento, levantar informações de base para então aplicar essa informação e transmitir essa informação à comunidade regional. E assim, quem sabe, em longo prazo, tentar mudar o panorama que é de perda desses animais na nossa região. Valeu. Muito obrigado pela presença, Frederico Gemésio Lemos, biólogo que deu explicações interessantes para os nossos telespectadores. Voltamos daqui a pouquinho.